A rejeição dói. Ela nos corta fundo, nos faz questionar nosso valor e até mesmo nosso propósito. Mas o que poucos percebem é que a rejeição pode ser uma das armas mais poderosas para moldar um espírito inquebrantável. Marco Aurélio, um imperador que carregava o peso do mundo, nos ensinou que nada externo tem o poder de nos destruir, a menos que entreguemos a chave da nossa paz interior. Hoje você vai descobrir como transformar cada não, cada desprezo, cada porta fechada, em combustível para sua grandeza. Prepare-se, vamos usar a psicologia reversa do estoicismo. E começamos agora, de trás para frente, revelando a primeira lição da nossa contagem regressiva. Lição 7. Aceite a rejeição como prova de liberdade interior. Quando alguém o rejeita, sua primeira reação é de dor. É natural. Você se sente diminuído, como se seu valor tivesse sido questionado. Mas, segundo Marco Aurélio, nada externo pode diminuir aquilo que realmente importa: sua virtude, sua mente e sua liberdade interior. A rejeição, por mais cruel que pareça, não é o fim. Ela é, na verdade, um lembrete poderoso de que você não depende de ninguém para ser inteiro. O estoico entende que a verdadeira prisão não é estar sozinho, mas depender da aprovação alheia para existir. Quando você encara um não e sobrevive, descobre que continua respirando, continua andando, continua pensando. Nada se perdeu, exceto uma ilusão, a de que precisava daquela pessoa, daquela oportunidade ou daquela aceitação para ser feliz. A rejeição, então, se torna uma espécie de libertação disfarçada. Imagine que cada vez que alguém fecha uma porta, está apenas tirando você de uma sala apertada, onde a sua luz não cabia, e empurrando-o para um espaço maior, onde poderá expandir-se. É isso que Marco Aurélio chamaria de destino natural, o universo guiando você, ainda que de forma dolorosa, para o lugar em que deveria estar. A dor da rejeição, portanto, é uma iniciação, um teste, um treinamento para a alma. Mas a psicologia reversa aqui é clara. Ao invés de lutar contra a rejeição, você deve abraçá-la. Quando alguém espera que você se quebre por ter sido rejeitado, surpreenda-o. Mostre serenidade, equilíbrio, até mesmo gratidão silenciosa. Esse gesto inabalável não só preserva sua dignidade, como também desconcerta quem acreditava ter poder sobre você. O estoico vence não reagindo como o mundo espera. Pense quantas vezes você foi rejeitado no passado e acreditou que seria o fim. E, no entanto, você está aqui, mais forte, mais sábio, mais consciente. A cada não que recebeu, uma parte ilusória de sua dependência emocional foi arrancada. A dor é real, mas temporária. A liberdade conquistada é eterna. Esse é o segredo que poucos enxergam. Cada rejeição revela que você não precisa de ninguém para ser inteiro. Marco Aurélio nos lembrava: se você sofre por algo externo, não é isso que o perturba, mas o julgamento que você faz disso. Quando alguém o rejeita, a dor não vem do ato em si, mas da interpretação que você cria. Se você mudar essa interpretação, a dor se transforma em força. A rejeição deixa de ser um golpe e passa a ser um mestre. Ela o ensina a depender menos, a se voltar para dentro e a encontrar a fonte inesgotável de poder que mora em sua alma. Portanto, a lição número 7 é clara. Aceite a rejeição como prova de sua liberdade interior. Não lute contra ela, não implore para que se transforme em aceitação. Apenas agradeça silenciosamente como um guerreiro que recebe um treinamento. Cada vez que alguém o rejeita, você está menos acorrentado, menos dependente, menos frágil. Você está mais próximo da verdadeira independência emocional. Essa é a vitória que ninguém pode roubar de você. Lição 6. Transforme a rejeição em força invisível. A maioria das pessoas encara a rejeição como um golpe que as enfraquece. Mas o estoico enxerga diferente. Cada vez que alguém o rejeita, você recebe uma oportunidade rara de construir uma força invisível, aquela que não precisa ser exibida para ser real. É nessa hora que a psicologia reversa atua. O mundo espera que você chore, que se lamente, que demonstre fragilidade. Mas, ao contrário, você ergue a cabeça e segue em silêncio. Esse silêncio não é vazio,
é poder. Marco Aurélio dizia que nossa força não depende de aplausos externos, mas da firmeza de nossa razão. Quando alguém fecha uma porta diante de você, essa mesma porta se transforma em um espelho. E diante dela, você se vê como realmente é, alguém capaz de caminhar por conta própria. Essa é a força invisível. Ela não precisa ser reconhecida por ninguém. Basta existir dentro de você. A rejeição é como o vento que tenta apagar uma chama. A maioria das pessoas apaga. Mas o verdadeiro estoico se torna fogo maior, alimentado pelo próprio vento. É no momento da negação, do desprezo ou da exclusão que você cresce de forma que ninguém imagina. E essa força não precisa ser anunciada. Não há necessidade de provar nada a ninguém. Seu simples continuar já é a maior prova de vitória. Agora imagine, alguém esperava vê-lo de joelhos implorando, mas você não implora. Esperava vê-lo gritar, mas você permanece calmo. Esperava vê-lo desistir, mas você continua. Isso desconcerta, isso desmonta, isso muda completamente a relação de poder. Essa é a psicologia reversa. Quando o mundo espera fraqueza, você oferece firmeza. Quando esperam lágrimas, você oferece serenidade. Esse contraste é o que o torna inquebrantável. A grande lição aqui é não buscar revanche ou vingança. A força invisível não é agressiva, mas serena. Não se trata de mostrar que você venceu, mas de simplesmente vencer, em silêncio. E o curioso é que quanto menos você tenta provar, mais claro fica para todos que você está em um nível acima. A rejeição, que parecia um peso, transforma-se em combustível secreto, alimentando a sua autossuficiência. Marco Aurélio nos lembra: o que acontece a cada um está determinado pela natureza e é um bem para o universo. Se a rejeição aconteceu, é porque fazia parte do caminho que fortalece sua alma. Sua força invisível não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. A cada recusa, a cada desprezo, você se torna mais independente, mais preparado e menos vulnerável. Portanto, a lição número 6 é simples, mas profunda. Transforme a rejeição em força invisível. Use o silêncio como sua resposta, a serenidade como sua arma e a resiliência como seu escudo. Essa força ninguém vê nascer, mas todos percebem quando ela já está madura. E nesse ponto, a rejeição que parecia um golpe passa a ser a maior prova de sua invencibilidade. Lição 5. Deixe que a rejeição revele quem você realmente é. A rejeição tem o poder de arrancar nossas máscaras. Quando alguém nos rejeita, não sobra espaço para disfarces ou ilusões. O orgulho é ferido, o ego é desafiado, e aquilo que sobra é a essência nua da nossa alma. É nesse ponto que Marco Aurélio nos convida a refletir. Quem você é quando ninguém o aceita, quando ninguém o aplaude, quando ninguém o escolhe? Essa é a verdadeira medida da sua força. Muitos acreditam que a rejeição destrói, mas na realidade ela revela. Revela o quanto você ainda depende da validação externa. Revela até onde sua paz interior é real ou apenas emprestada dos outros. A psicologia reversa aqui é clara. Quando a rejeição vem, não fuja dela. Olhe para si mesmo e pergunte: o que essa dor me mostra sobre quem eu sou de verdade? Esse é o momento em que a alma se desnuda. O estoicismo ensina que o homem sábio não se define pelo olhar alheio, mas por sua própria razão. Se alguém o rejeita, não significa que você não tem valor. Significa apenas que você foi colocado diante do espelho mais honesto da vida, aquele que mostra até onde você se conhece. Rejeição não é humilhação, é revelação. Ela mostra quem você é sem máscaras, sem títulos, sem adornos. E acredite, esse é o maior presente que pode receber. Ao invés de reagir com desespero, agradeça em silêncio. Cada vez que for rejeitado, você descobre uma parte de si que talvez nunca tivesse enxergado em tempos de aceitação. Descobre se realmente tem paciência, se realmente é resiliente, se realmente confia em si mesmo. A dor da rejeição não engana, não mascara, não esconde. Ela expõe. E só os fortes têm coragem de se encarar nesse estado de vulnerabilidade. A psicologia reversa funciona assim. O mundo espera que você caia, que se sinta inferior, que se afunde em autocomiseração.
Mas, ao contrário, você usa essa exposição para crescer. O que parecia fraqueza se transforma em conhecimento. O que parecia perda se transforma em revelação. Ao mostrar quem você é de verdade, a rejeição lhe dá a chance de reconstruir sua vida com base no que é sólido e não no que é ilusório. Marco Aurélio dizia: olhe dentro de si. Dentro está a fonte do bem e ela pode jorrar continuamente se você cavar sempre. É na rejeição que você cava mais fundo dentro de si mesmo. É ali que encontra reservas de força que nunca imaginou ter. A rejeição não lhe mostra o fim. Ela mostra onde começa a sua verdadeira identidade. Portanto, a lição número 5 é poderosa. Deixe que a rejeição revele quem você realmente é. Aceite o espelho que ela coloca diante de você. Não desvie os olhos, não fuja. A imagem pode doer, mas é essa imagem que o tornará indestrutível. Pois, quando você conhece sua essência, nenhum não é capaz de destruir sua alma. Lição 4. Transforme a dor da rejeição em disciplina. A maioria das pessoas, quando é rejeitada, desperdiça energia em lágrimas, lamentações ou desejos de vingança. Mas o estoico não vê sentido em gastar força com aquilo que está fora do seu controle. Marco Aurélio nos ensina que a rejeição pode se tornar uma oportunidade rara, a chance de converter a dor em disciplina. Essa é a virada de chave. Enquanto os fracos se perdem em sofrimento, os fortes usam a ferida como combustível para se tornarem inabaláveis. A disciplina nasce quando você decide agir apesar da dor. A rejeição o empurra para fora da zona de conforto e mostra o quanto ainda precisa crescer. Em vez de implorar aceitação, você escolhe se aprimorar. Em vez de buscar aprovação externa, você busca consistência interna. É nesse processo que a psicologia reversa acontece. Quem o rejeitou esperava sua queda, mas o que acontece é o contrário. Você se levanta mais determinado. A disciplina tem o poder de transformar o não, que recebeu, em uma energia silenciosa e poderosa. Cada vez que a mente grita, pare, você responde com continue. Cada vez que a emoção pede desista, você responde com avance. Esse treino invisível é o que separa os que ficam parados dos que conquistam. A rejeição deixa de ser uma pedra no caminho e se transforma em degrau de subida. Marco Aurélio lembrava que nenhum homem é mais infeliz do que aquele para quem nunca ocorreu a adversidade, pois não lhe é permitido provar a si mesmo. A rejeição é justamente essa adversidade necessária. Ela é o terreno árido onde você cultiva a disciplina que mais tarde florescerá em vitórias silenciosas. Sem ela, você viveria iludido, frágil, dependente da aceitação dos outros. Com ela, você aprende a ser dono de si mesmo. A disciplina não é apenas acordar cedo, trabalhar duro ou manter hábitos. A disciplina verdadeira é não se deixar arrastar pelo desespero quando é rejeitado. É olhar para a dor e dizer: você não vai me dominar, eu vou te usar como ferramenta. Essa atitude estoica desconcerta o mundo. Enquanto muitos sucumbem à fraqueza emocional, você cresce na direção da força interior. O segredo é simples, mas profundo. Quanto maior a rejeição, maior deve ser sua disciplina. Se o desprezo foi forte, sua rotina deve ser ainda mais firme. Se a dor foi intensa, sua disciplina deve ser ainda mais inquebrantável. Essa é a resposta estoica. Não fugir da dor, mas usá-la para lapidar seu caráter. O que era motivo de fraqueza se torna raiz de poder. Portanto, a lição número 4 é clara. Transforme a dor da rejeição em disciplina. Deixe que cada não recebido seja um lembrete de que sua vida não pode depender do olhar alheio. Use essa energia para se treinar, para se fortalecer, para se tornar aquilo que ninguém pode abalar. Pois, no fim, a disciplina é a verdadeira liberdade e a rejeição é apenas o convite para conquistá-la. Lição 3. Use a rejeição como escudo contra a dependência emocional. A maior fraqueza de muitos não é a dor em si, mas a dependência que criam em relação aos outros. Quando são rejeitados, não sofrem apenas pelo não recebido, mas porque toda sua felicidade estava depositada fora de si mesmos. Marco Aurélio alertava: nada que dependa do externo é verdadeiramente seu.
A rejeição, por mais cruel que pareça, vem como um mestre severo que arranca de você essa ilusão e lhe ensina a construir um escudo contra a dependência emocional. O estoico entende que quem depende da aprovação dos outros nunca será livre. Viver na expectativa de ser amado, reconhecido ou valorizado é viver em correntes invisíveis. A psicologia reversa está em transformar a rejeição em um momento de libertação. O mundo espera que você se torne frágil, mas você escolhe se tornar independente. O que parecia humilhação passa a ser treino para a sua alma. Cada vez que alguém o rejeita, é como se o universo o lembrasse: você não precisa disso para existir. A dor inicial é inevitável, mas depois surge a clareza. Você percebe que continua vivo, inteiro, pensante. Descobre que pode caminhar sem apoio, que pode respirar sem validação, que pode ser pleno sem precisar estar nos planos de outra pessoa. Essa percepção é libertadora. Imagine o poder de não depender de elogios para se sentir capaz, nem de afeto para se sentir digno, nem de aprovação para seguir adiante. É isso que a rejeição o ensina, se você tiver olhos para ver. É um processo duro, mas essencial. Ao invés de implorar aceitação, você fortalece seu coração. Ao invés de buscar muletas emocionais, você aprende a caminhar com as próprias pernas. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A rejeição lhe mostra exatamente isso. Se você pensa que precisa de alguém para ser completo, viverá em dor constante. Mas, se muda seu pensamento e entende que já é completo por si mesmo, nenhuma rejeição o fere de verdade. A dor se torna apenas um teste passageiro. O escudo da independência emocional não significa frieza ou indiferença. Significa maturidade. Você pode amar, pode se conectar, pode se entregar, mas não será destruído se não receber o mesmo em troca, pois você não pertence a ninguém além de si mesmo. Essa é a essência do estoicismo, a liberdade interior que ninguém pode roubar. Portanto, a lição 3 é clara: use a rejeição como escudo contra a dependência emocional. Não fuja dela, não amaldiçoe quem o rejeitou. Apenas agradeça, silenciosamente, por ter recebido a oportunidade de se fortalecer. Pois no momento em que você não depende mais da aceitação alheia, você se torna intocável. E ser intocável é ser verdadeiramente livre. Lição 2. Transforme a rejeição em clareza de caminho. Quando alguém o rejeita, sua primeira reação pode ser pensar que perdeu algo precioso. Mas, na verdade, você não perdeu. Você foi direcionado. O estoicismo nos ensina que nada acontece por acaso e que até os obstáculos fazem parte do fluxo da vida. Marco Aurélio lembrava que o que nos acontece está inscrito na ordem do universo. Isso significa que a rejeição não é um fim, mas um redirecionamento. Ela retira você de um caminho que não era seu e o empurra para a estrada certa. A maioria vê a rejeição como um bloqueio. O estoico, porém, enxerga nela uma sinalização. Se aquela oportunidade, pessoa ou circunstância não o acolheu, é porque não era o lugar onde sua essência deveria florescer. A psicologia reversa está justamente aí. Ao invés de lutar contra a porta que se fechou, você aprende a enxergar que o fechamento é a abertura de outra possibilidade, ainda invisível. A clareza surge quando você se pergunta: se isso não era para mim, o que realmente é? Essa pergunta o afasta da autopiedade e o coloca no caminho da reflexão. Quantas vezes na sua vida algo deu errado e, anos depois, você percebeu que era exatamente o que precisava para chegar onde está hoje? Essa é a lógica estoica. Confiar que até a rejeição serve ao seu crescimento. Marco Aurélio dizia que não devemos nos perder em desejos que não dependem de nós. A rejeição corta o excesso de ilusões, mostrando o que não lhe pertence, e isso é uma dádiva. Pois em vez de gastar energia perseguindo algo que não é seu destino, você libera espaço para encontrar o que verdadeiramente está alinhado com sua natureza. A clareza que nasce da rejeição é como o vento que limpa a neblina. No início parece destruição, mas logo você percebe que consegue enxergar mais longe, com mais nitidez. Sem essa rejeição,
talvez você continuasse insistindo em algo que só drenaria sua energia. O não recebido, portanto, é uma forma de proteção invisível que só mais tarde você aprende a valorizar. A psicologia reversa se completa quando você age de forma inesperada. Em vez de se revoltar com a rejeição, você a agradece. Isso desconcerta o mundo. Esperavam ver sua queda, mas o que vem é você seguir mais leve, mais livre, mais consciente. Esse gesto não apenas preserva sua força, como a multiplica. Portanto, a lição número 2 é clara. Transforme a rejeição em clareza de caminho. Não lamente pelas portas fechadas, veja nelas uma bússola. Cada rejeição é um convite para reencontrar seu verdadeiro destino. E quando você entende isso, descobre que nunca perdeu nada. Apenas foi guiado para aquilo que realmente importa. Lição 1. Faça da rejeição um exercício de autodomínio. Poucas situações testam tanto a nossa capacidade de autodomínio quanto a rejeição. Ela desperta emoções intensas, raiva, tristeza, sensação de humilhação, vontade de se justificar. É nesse campo turbulento que Marco Aurélio nos convida a praticar a maior das virtudes estoicas, o controle de si mesmo. Pois enquanto não podemos controlar os atos dos outros, sempre temos poder sobre nossas próprias reações. O mundo espera que você se desespere. Espera ver lágrimas, palavras impensadas, explosões emocionais. Mas o estoico faz exatamente o contrário. Ele usa a rejeição como um campo de treinamento. Cada não se torna uma academia para a mente, um espaço onde a disciplina emocional é exercitada. Esse é o ponto da psicologia reversa: surpreender não reagindo como os outros esperam. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará força. Quando alguém o rejeita, não é o ato em si que o destrói, mas sua incapacidade de dominar as próprias emoções. Se você vence essa batalha interna, já conquistou mais do que qualquer aceitação externa poderia oferecer. A rejeição, então, passa a ser vista como um professor severo, mas justo. Ele coloca você diante do espelho das suas emoções. Será que você realmente domina a si mesmo ou ainda é escravo dos impulsos? A cada recusa que enfrenta, tem a chance de fortalecer essa musculatura invisível. A dor é o peso, a mente é o músculo, o autodomínio é a força que se constrói. Praticar autodomínio não é reprimir sentimentos, mas orientá-los. Não é fingir que não doeu, mas escolher não ser guiado pela dor. Você pode sentir tristeza sem se entregar a ela. Pode sentir raiva sem agir de forma destrutiva. Pode sentir vazio e, mesmo assim, continuar caminhando. Esse é o poder que desconcerta qualquer um que tente feri-lo com rejeição. A psicologia reversa funciona porque, quando alguém o rejeita, espera ver descontrole. Mas o que encontra é serenidade. E essa serenidade não é apenas aparência, é fruto de um trabalho interno profundo, que a cada dia o torna mais inquebrantável. Quanto mais você pratica, mais percebe que ninguém tem o poder de roubar sua paz, a menos que você permita. Portanto, a lição número 1 é esta: faça da rejeição um exercício de autodomínio. Use cada recusa como treino para fortalecer sua mente. Quanto mais você controla a si mesmo, menos o mundo controla você. E quando chega a esse ponto, a rejeição perde seu veneno, tornando-se apenas mais uma oportunidade de provar a grandeza do seu espírito.